Boa tarde! Hoje é dia de duplas estreias. Primeiro, estreia do podcast Constelar Pod. E trouxe aqui minha amiga, amicíssima Então vai Samira ter. Chahine, que ela vai me entrevistar. Ela é uma excelente entrevistadora, eu trouxe ela para falar sobre o livro. Então, é dupla estreia. Primeira estreia, novo podcast, Constelar Pod. O que nós estamos fazendo de diferente? Eu acho que é muito importante trazer. Quando eu criei o Vozes do Além, o objetivo era trazer bastante informação da espiritualidade, só que as perguntas que vinham eram só sobre terapias e espiritualidade. Esse é meu foco. Inclusive, Sami, pegue o nosso livro roxo. Eu falo que é nosso porque ela é dona da editora Lunai. Esse livro já diz: as terapias e a espiritualidade é o meu foco. Mas qual espiritualidade? A minha? Não, a sua. E com o objetivo da gente atender um público maior e poder ajudar mais pessoas, a partir de agora a comunicação está nas terapias que eu trabalho, espiritualidade sem enfoque religioso, para poder atingir um número máximo de pessoas. Boa tarde, Samira. Boa tarde, Daniela Pires. Futura mestre em ciência da religião. Sou Faz sentido isso, né? Faz total sentido, por isso que a gente está aqui A gente também. ser mais abrangente, boa né? Boa tarde, pessoal. Quase boa noite para muita gente. Quem estiver vendo aí uma gravação, bom dia, boa tarde, boa noite. Não é verdade? Obrigada, viu, Dani, pelo convite. E o segundo lançamento aparecerá na tela agora. Meu 6º título. Temos ele em papel ainda, teremos, porque ele sai primeiro em e-book, mas logo, logo sairá impresso, né, Samira? É isso aí. Na verdade, eu sou a editora da Dani, mas esse é um projeto pessoal dela, que eu dei total apoio. E, na verdade, ela está lançando em Kindle, é um projeto novo. Sim. E a gente vai fazer, a partir daí, um projeto piloto, né? Vamos dizer assim. Isso, testar e também. Entender também como que funciona esse mercado de Kindle para o universo literário da espiritualidade. Sim. Porque eu trabalho nesse ramo há mais de 20 anos, né? Sim. E uma das coisas que eu mais ouço a turma falar é exatamente isso. Dani, eu gosto de livro em papel. Porque quando a gente lida com espiritualidade, a gente faz anotações, a gente risca, a gente vai e vem numa história, a gente aproveita aquilo como objeto de estudo. Sim. Então, acho que por isso é legal a gente ir com calma e prestar atenção em um projeto piloto mesmo. E entender como é que funciona, né? Eu sou do livro, eu tenho dó de riscar livro. Mas se eu tiver que utilizar o livro digital, eu vou utilizar com todas as facilidades de um Kindle, onde eu posso fazer as minhas marcações, anotações e utilizar como estudo, né? E uma das coisas que foi interessante, né, do Kindle é esse projeto que eles têm. Projeto não, porque já está funcionando. Maravilhoso. De imprimir no mundo inteiro, né? Também. Aí isso eu achei muito legal, mas nós vamos ver como que é isso, né? Essa é uma questão da grande empresa Amazon, né? Onde facilita muito. Há um monopólio, há muita gente que questiona tudo isso. Então, a gente vai entender como é que funciona, como editores e escritores e leitores vamos aprendendo junto. Isso é legal, Sami. Por exemplo, eu hoje atendi uma moça de Lisboa. Uhum. Eles querem os livros. Sim. Só que ela já falou, você tem que vir aqui. Eles querem a gente, né? O mercado português é um mercado muito sólido tanto para as terapias como para a literatura da espiritualidade. Sim, eles adoram. Né? Então, a gente vê que nossos colegas, né, Wagner Borges, Marcelo Schmidt, tem amigas que passaram lá pela Vibe Mundial e hoje vivem em cidades portuguesas, né? Não só em Lisboa, mas no Porto, e outras que agora eu nem vou procurar saber os nomes, mas Violeta Mafra, Maria Bartali e muitos outros, né? E a turma que vai e vem. Tem brasileiros lá levando os nossos terapeutas e escritores para lá, né? Sim, sim. É muito interessante. Com a pandemia, eu gosto de ver que eu acho isso positivo.
A pandemia, ela abriu esse leque para que a gente pudesse atender pessoas no mundo inteiro. Então, que dia que é? Não foi ontem. Ontem foi o dia que eu madruguei. Porque eu atendo uma japonesa brasileira. Que mora fora. Mas você sabe que isso é uma questão que a pandemia ela disseminou, ela facilitou. Existiam terapeutas que trabalhavam exclusivamente online. Sim. E eles não tinham essa concorrência. Agora... E, na verdade, com a pandemia, todo mundo começou a entender que é possível constelar, é possível fazer uma análise, é possível conversar com a minha psicóloga, é possível até fazer ginástica online. E também consulta médica. Consulta médica. Então, as legislações tiveram que se adaptar, Sim. né? E quem não fazia tratamentos online passaram a fazer, né? Sim. E aí eu acho que o Kindle vem aí para somar com isso também. O Kindle já existia, né? Já existia. O Kindle já existia e as pessoas... A facilidade do Kindle é que ele é leve, você carrega na bolsa. Sim. Eu sempre fui muito usuária do transporte público, né? Então eu sempre li muito. E quando os livros eram muito grossos, eu carregava Kindle, né? Os meus dispositivos eletrônicos para poder fazer minhas leituras quando os livros eram muito grossos. E pesados, né? Pesava na bolsa, então, para viajar. Sim. Né? Então, tem uma facilidade bem, bem legal. E aí, vamos falar desse lançamento. A Samira vai puxar aqui. Eu trouxe a Samira porque ela, para quem não sabe, a Samira está 25 anos. 25 bodas de anos, prata. Bodas de prata na Vibe Mundial. Ela que faz... todo mundo que ouve a voz dela reconhece Jornal da Boa Notícia durante 25 anos. E Mundial em Você. E Mundial em Você. E agora tem o podcast também. Faz um ano que estamos no ar às segundas-feiras com o Mundial Podcast. Então... Sempre entrevistados, assim... de muita notoriedade, né? Isso passando pela bancada. Monja Cohen, né? Monja Cohen já esteve comigo 2 vezes, Prembaba, Roberto Chiniachique, William Sanches, André Mantovani e muitos outros que eu nem vou... Muito legal. Né? A gente até tem nomes que talvez... José Carlos De Luca, que eu adoro. Muita De gente talvez não lembre de alguns nomes, mas pela carinha vão lembrar, sim. Maravilhoso. De muitos outros. E aí eu trouxe ela para ela me entrevistar. Nós vamos trocar de papel agora para falar desse livro, porque eu falei assim, eu ficar falando aqui não ia nos pontos chaves. Vamos ver se a gente vai, né? Vamos! Vamos ver. Então eu vou fazer um podcast fora do meu podcast. Isso. Ok? É isso? Isso. Na estreia do Constelar Pod. Exato. Parabéns, viu, Dani? Parabéns, e agora o objetivo é trazer patrocinadores. Acesso do Constelar Podcast. Constelar Pod. Qual é o acesso? Pelo YouTube? Daniela Pires Consteladora. E todas as terças-feiras, às 8 horas, na Astral TV. Terça-feira? Às 8 horas. 8 horas da manhã? Ah, não. Da noite. 20 horas. 20 horas na Astral TV. Muito bem. O nome do livro? E a Jornada Continua. E a Jornada Continua. O nome é bem legal, né, gente? Vamos prestar atenção. Né, quando a gente fala, e a Jornada Continua, aí eu já te pergunto, que jornada é essa? Eu quis colocar, Sami, cada vida da gente como uma jornada. Uma jornada de uma missão que você tem. Quando você vem aqui para o planeta Terra, a gente tem uma missão que nos é passada no ato da gente vir para cá. E é uma jornada, e a gente vai passar. E tem muitas pessoas que não cumprem essa missão, que vêm aqui e não cumprem. E qual que é o objetivo? Trazer por que foi interrompida a missão anterior. Então a jornada continuou, até que cesse esse momento que tem muito a ver. Eu acabo fazendo referências bibliográficas dos outros títulos, porque falar da Era de Aquário, falar que as coisas agora não é mais para a gente ficar patinando no karma. Agora a gente está numa hora de evoluir. E tudo que se repete é para a gente não evoluir. Aí não dá um exemplo para a gente de situações que ficaram interrompidas
e nós voltamos numa jornada, numa nova jornada para continuar. Vou falar do Alessandro, Olha personagem. O Alessandro, usuário de drogas. Uhum. E aí ele interrompeu a jornada dele, que era ser um engenheiro, levar um legado dele. Ele interrompeu a jornada dele na vida anterior com 25 anos, indo para o caminho das drogas e do crime, porque ele acaba assassinando um outro rapaz. E aí ele renasce, é muito interessante, ele detestava o padrasto, amava a mãe, mas detestava o padrasto, porque o padrasto era muito mais jovem do que a mãe, e ele achava que o padrasto traía a mãe, porque a mãe era muito ciumenta. Aí ele renasce filho desse padrasto. E a mulher era a antiga namorada dele, que não deu certo o relacionamento, inclusive o assassinato no romance é provocado porque ele, com a droga, teve uma alucinação de que a namorada estava com esse outro rapaz. E aí ele renasce como filho do padrasto e dessa moça que ele era apaixonado, para ele continuar a jornada dele, que ele não continuou. Só que ele vai parar na Cracolândia. Uma jornada interrompida. Uma jornada interrompida. Esse pode ser um exemplo, mas isso acontece com a gente em várias situações, né? Até no livro, na Sinfonia do Amor, Sim. né? Que passa por cinco encarnações. Tem toda uma história de amor, sim, né? Sim. Agora eu vou falar de amor. Tem a história da Dulce e do Olavo. Nesse novo. Na Jornada Continua. Que são almas gêmeas. Até andei colocando umas imagenzinhas que eu criei que tá lá no meu Instagram. Ela aprendeu, gente, a mexer com inteligência artificial. Eu tô apaixonada. Ela tá terrível. E aí, o que acontece? Ela tinha 45 anos, ele também, e eles desencarnam. Depois de casar, eles casam, ela fica grávida com 45 anos. É possível, porque a Rafaela tá aí. Eu tinha 45 quando ela nasceu. A sua filha. É, a Rafa. Então é possível, tá? Não engravida. Na minha família, eu tenho uma prima que engravidou com 51 anos. Não, engravidar, engravida. E a ciência, a medicina está bem avançada, né, Dani? A questão toda são os cuidados que nós temos que tomar ao engravidar com mais idade. Total. Tem que fazer o pré-natal. Que não está com 20 anos, né? Tem que fazer o pré-natal. Tem que ter um cuidado, né? Fazer vários exames para ver a saúde da criança, tudo. Não, mas esse menino tá com 12 anos e a minha prima tá com 63. Que maravilha! É uma maravilha. Que maravilha. Mas então, a jornada da Dulce e do Olavo foi interrompida nessa idade. E é interessante que eu coloco eles com 23 e ele com 26 e ela com 23 com a cabeça de 50. Então, eles com 23 e 26, eles já têm a casa deles, o carro deles, já têm a carreira estabelecida, faculdade, terminam a faculdade. Então, o que é? A jornada continua. Se você não cumpriu naquela vida, você vai ter que cumprir na outra. E que sensações nós temos no nosso dia a dia para entender que essa jornada está sendo bem sucedida? Isso é interessante, Sami. Nossa, maravilhoso. Primeiro, quando você está na sua missão de vida, cumprindo essa jornada, a tua vida flui, tudo na tua vida flui. Independente de algumas percalços que tem no caminho, né? De interferências de energia de outras pessoas. Porque é sempre assim, às vezes quando você brilha, você sabe disso, né? Você incomoda o outro. Então... mas a gente, mesmo tendo as interferências, parece que a vida te ajuda a você cumprir aquilo ali. É como se a vida facilitasse, trazendo oportunidades para que você cumpra essa tua jornada. Quando tem muitos desafios no meio do caminho, como é o caso do Alessandro, por exemplo, que cai na Cracolândia, se envolve com drogas e nós sabemos o quanto essas histórias... Esse é o tipo de história
não gostaríamos de dizer isso, mas acaba sendo muito comum. Às vezes não cai na Cracolândia, mas os vícios, né? Não Sim. só de drogas, como de bebida, de cigarro, de sexo e outros, não Coloquei é? tudo isso aí. É açúcar, né? Dizem, né? Aí o Açúcar. açúcar é um Comida. viciante, né? São tanto o açúcar quanto a droga, a cocaína atinge o mesmo ponto do cérebro, Sim. né? Então, o que eu queria te dizer é assim, esses desafios que vão ocorrendo quando acontecem esses diversos vícios e a pessoa não consegue sair deles, tal, isso vai também sendo um entrave para esse cumprimento de missão de vida. E muitas vezes esse caminho ele é desviado, sei lá, posso dizer que por obsessores, por Sim. familiares, por um relacionamento mal sucedido. Sim. Como dizem, né? Eu acabo me desviando do meu dharma Isso. e assumindo karmas. Exatamente. E assim, eu quis colocar, né? Porque tem a parte da espiritualidade, os algozes espirituais que ficavam grudados nele, que eram inimigos de outras vidas. E Esse aí, personagem, ele reencarna como Nicolas, ele foi o Alessandro. Aí a Dulce renasce como Ana Luísa, a irmã dele. Tá. Só que ela é irmã caçula. No caso, ela era a mãe e agora é a irmã. E é engraçado porque eu abordo as terapias integrativas, as práticas integrativas da saúde, muito no livro. E tinha uma constelação que antes, o doutor Roberto, que é dono do hospital e também do centro espírita, ele recebe uma carta psicografada de quem tinha sido a mãe da Dulce na outra vida, dizendo quem era quem. E aí ele fica muito emocionado. E aí tem a Rafaela, eu sempre ponho a Rafaela nos meus romances. A Rafaela é uma terapeuta que, no caso, seria eu. Aí, como eu tenho uma filha Rafaela, eu homenageio a Rafaela. Aí tem a Rafaela, que é essa psiquiatra, ela faz constelação familiar, e daí numa constelação familiar que ela tá lá facilitando, ela coloca a Ana Luísa para representar a Dulce, só que a Ana Luísa era a Dulce em outra vida. Tá. E é muito interessante ter mostrar as terapias integrativas para principalmente os vícios. No caso, no livro, você coloca, tem a história, tem o romance. Sim. E esse romance é uma ficção ou uma psicografia? Totalmente ficção. Tá, esse romance, então, ele é uma ficção. Ao mesmo tempo, você coloca dentro da história elementos terapêuticos. Para que a gente possa entender também, para o leitor entender como que funcionam as terapias. Isso. Esse é o carro-chefe. E você coloca quais terapias nesse livro? Apometria, constelação e a psicanálise. Tá. Qual o fundamento de cada uma delas? Então, começa com a parte da psicanálise mesmo. Que a psicanálise é feita com base em perguntas? É isso? Ou não necessariamente? A psicanálise é o tratamento que a gente faz normal com o psicólogo, né? Que a gente vai falar, o psicólogo vai intervir com algumas perguntas. Porque o livro começa numa reencarnação anterior, em 1993. Porque a psicanálise é muito freudiana, né? É Freud total. Aí começa em 1993, tinha muita coisa que não existia naquela época. Até existia, mas não era difundido como é hoje. E a apometria. Porque o doutor Roberto, que é dono do hospital, ele começou a reparar que tinha influências espirituais, porque ele é médium, em alguns casos de alguns pacientes. E é aí que a apometria entra. É aí que a apometria entra, para poder tirar essa energia que seja espiritual dos pacientes, para você ver qual a diferença do que é mental e do que é espiritual. Agora, quem não sabe que é apometria, né? Que a gente espera que você que está aí do outro lado, né? Que tenha gente que saiba, mas que pode acontecer de ter gente que não sabe e o vídeo apareceu. O que é apometria e como que ele lida com essa questão espiritual? É a apometria que chega nas questões espirituais? Exatamente. Vamos lá primeiro. Apometria é uma técnica terapêutica criada por Dr. José Lacerda de Azevedo,
que é um médico do Rio Grande do Sul. Ele criou, sabe quando, Sami? 1930. E a apometria agora ela está sendo muito trabalhada. Ela trabalha em cima de 13 leis. E essas leis, uma delas principais, que é a lei do desdobramento, que eu consigo estar aqui e ali ao mesmo tempo, eu vou conseguir ter uma ação, tem ação socorrista, em cima de entidades que estão acopladas na pessoa. Quem estiver assistindo a novela Viagem, que está passando às 15h30, não, 17h30, mas o Mundial de Clubes aí tá meio bagunçado, na Globo, vai entender que o Dr. Alberto lá, ele faz sessões de apometria clássica. Como que era a apometria clássica? Uma pessoa incorporava o obsessor e os outros médiuns doutrinavam. Muitos centros espíritas têm esse tipo de terapia. Na quântica, não há essa doutrinação, a gente trabalha com pirâmides. Então a gente isola o obsessor com pirâmide, isola tudo com pirâmide e traz uma equipe socorrista que quem faz, eu acabei de dar uma turma de apometria, agora só vai ter outra em setembro, porque em agosto nós temos a Mystic Fair e vamos arrebentar lá no Rio de Janeiro novamente. Sempre, Mystic Fair, Rio de Janeiro, depois Curitiba e depois São Paulo. A editora Lunai está lá. Pois é, estaremos juntas lá. O que acontece? Ele vai tirar esse obsessor e a pessoa vai responder com a mente dela. Ô Dani, essas questões de obsessores acabam sendo muito comuns, mas quem está passando por isso dificilmente vai entender e vai perceber que isso está ocorrendo. Para quem está nos vendo, nos assistindo, pode parecer assim coisa de outro mundo, mas muitas vezes a gente tem reações que não é comum, né, da gente. E podemos dizer que pode ter influência de obsessores. Geralmente... O obsessor não é que ele cismou, né, com você, é porque você está oferecendo algo para ele que o alimenta, é isso? Você está na mesma frequência que ele. Então, se eu tô chororô, por exemplo, se eu tô naquela fase cheia de mimimi, se eu tô chorosa... Então, quando a gente pensa, né, quando as pessoas estão sofrendo de amor... Nossa, sofrendo de amor é muito... Porque eles grudam, né? Você permite problemas financeiros, quando a pessoa está revoltada também, porque está tendo muitos problemas. E no vício também, né? O vício nos vícios é onde ele se aproxima. É onde eu abordo mais no livro. Mas é interessante saber essa questão de obsessor. O próprio Dr. José Lacerda de Azevedo, quando ele criou a técnica, o que acontece? Ele estava estudando bipolaridade. Só que a pessoa não era uma bipolar, porque a bipolar ela tem dupla personalidade, mas são duplas, sempre iguais. A não ser que você tenha um obsessor que é sempre o mesmo. E no caso de alguns pacientes que apareceu para ele, pareciam múltiplas. Mais do que 2. Muito mais. E aí ele reparou, né, numa das técnicas que ele fez, e quando ele fazia essa ligação com o ser de luz, sempre o ser de luz que a pessoa acredita, não entrando em contexto religioso, a maioria só alguns que eram muito persistentes, a maioria sumia. E aí a pessoa começava a falar com as ideias dela, com o pensamento dela. Não é louco isso? E isso acontece não só emitindo luz. Acontece... Existem comandos. Existem comandos. São comandos. Geralmente a gente põe uma pirâmide na pessoa, isolando ela dessas energias, coloca uma pirâmide no obsessor para ele não conseguir e chama a equipe socorrista para... Então a doutrinação, por exemplo, é porque assim, se alguém tiver dúvida, assista a novela Viagem. Tá passando na Globo à tarde. Plim, plim. Plim, plim. Ainda não passou essa parte. Vai começar agora, que agora que ele desencarnou, agora ele está começando a perseguir o pessoal. O personagem. O personagem. Alexandre. O Alexandre. Lá você vai ver como que eles faziam, mas não é mais assim. Qual a vantagem da apometria quântica? A pessoa fica boa na hora. Aí você vai saber se é espiritual ou se é mental. Se ela não melhorar, é mental. Aí você precisa entrar com medicação. Aí vai para o psiquiatra. Aí é tratamento médico mesmo. Porque
Nós, psicanalistas e os psicólogos, nós não podemos receitar. A gente até estuda na faculdade a gente aprende, mas não pode. O livro, Dani, traz além dessas questões, né? Você vai achar que só tem obsessor no livro, né? Não é. Tem história de amor, é muito gostoso. Né? Além dessas questões, quais valores você traz no livro, né? Quais reflexões acabamos tendo lendo? Amor, Sami, porque eu acabo abordando... Amor à mulher, amor incondicional? Não, são vários tipos de amor. Tem o amor do casal, então o Dulce, Olavo, o Dr. Roberto e a Lúcia, né? Começa com eles, depois vem os jovens, tem o amor de casal. O amor de mãe pelo filho. Imagina ela, quando Dulce, tendo que enterrar o Alessandro, menino com 25 anos. Que é o filho. Que é o filho. Ela desencarna 2, 3 anos depois que ele desencarna. Imagina ela, uma mãe, ter que enterrar o filho. E a ligação de mãe com filho, porque olha só que interessante, quando o Leonardo, que é o personagem que vai ser o pai do Nicolas, que é o Alessandro, era padrasto, quando virou filho, ele quase que perdeu a empresa para pagar tratamento pro filho. Muda tudo. É o amor. É o amor. Ela, quando era namorada do Alessandro, né, a Elisa, era uma coisa. A partir do momento que a Elisa virou mãe do Nicolas, mudou tudo. Se tiver que fazer tudo pelo filho, vai fazer. Porque você não vai querer o filho no caminho das drogas. Então, tem amor de mãe, de pai pelo filho, amor de irmãos, porque a Dulce não foi mãe do Alessandro, agora Nicolas e Ana Luísa são irmãos, olha que legal. Tem ódio no livro também? Tem ódio, mas mais provocado pelas drogas. Tá. A partir do momento que ele não tá com as drogas, ele é uma pessoa boa. Muito boa. Tanto que ele termina no final um anjo, né? O espírito? Não, o Nicolas. Porque ele tem essa oportunidade em vida de se redimir. E ele se redimiu num caminho... E o que acontece? Como tem o hospital do Dr. Roberto, que eu criei um hospital fictício lá, ele vai... Ainda bem, né, gente? Senão eu ia achar que ela plasmou um hospital. Daqui a pouco ela faz a gente ir para outra dimensão para poder enxergar a história. Nosso lar, né? O Alessandro, que no caso virou Nicolas, né? Ele vai trabalhar como voluntário. Tá. Para ajudar no tratamento de vícios, dando palestra, ajudando outras pessoas. Então é muito bonito no final. E isso tudo é sem saber que ele passou por aquilo em outra vida. Ou ele passa por terapias que ele acaba descobrindo. Só no final descobre, que é até engraçado, que o Ela Léo... dá spoiler, né? Não, o Léo virou e falou assim, escuta, você fez faculdade de engenharia no Mackenzie 2 vezes, então agora você vai tocar a empresa que eu vou viajar com a sua mãe, vou aproveitar a vida. Você já não fez lá na outra vida e agora? Você não é o Alessandro? Então, se você se formou no Mackenzie 2 vezes em engenharia, então agora eu vou aproveitar a minha vida. Dani, como saber... o que ocorreu conosco em outra vida, mas com fidedignidade. Com certeza, a regressão, hipnose, elas permitem isso. E como saber que isso está sendo real? Porque eu posso fazer uma sessão de regressão com você, mas eu também preciso saber o que eu vou fazer com essa informação depois. Ela me vai ser útil? Ou vai me deixar maluca? Eu só faço com Deus. Porque pode me deixar maluca dependendo do que eu enxergo. Quando fiz em 2010, quase me deixou maluca, mas eu achei bom porque eu fui parar na faculdade. Aí eu fui estudar. Porque eu falei, o jeito que a pessoa fez foi totalmente errado. Primeiro, ele abriu uma caixinha de Pandora que estava bem escondidinha, que eu ainda não poderia abrir. Porque tudo isso é com hipnose. Outra coisa, essa informação vai trazer qual benefício para você hoje aqui. Por isso que é importante fazer a regressão com a constelação familiar. E é o jeito que eu faço. Porque daí você tira aquela energia negativa, resolve para não ter problema.
E também com a PNL, precisa ter PNL. Ressignificar as memórias. Para que eu preciso saber que, por exemplo, meu pai me matou em outra vida? O que Para eu isso ficar vai... com raiva do meu pai? Exato. O que isso vai agregar na minha vida? Então, muita gente fala assim, eu tenho uma curiosidade de saber. Eu não faço. Só que assim, Eu não quantas faço. vidas você teve? Qual Não vida faço. você vai acessar? Porque é um registro acástico É um que é registro aberto. acástico e eu não faço. Eu geralmente, Sam, eu uso muito terapias de vidas passadas. É muito raro pular para a vida anterior. Geralmente fica mais, né, intrauterina e coisas assim. Por exemplo, teve um caso que eu atendi que a moça não conseguia se relacionar com ninguém. E ela se sentia rejeitada. E aí nós fomos lá, abrimos a caixinha de Pandora, tudo. O pai dela falou para a mãe dela, eu só estou com você por causa dessa criança. E aí eu peguei, fiz bastante reprogramação disso tudo, e ela estava bem, até tá namorando. Aí ela foi e falou, mãe, escuta, aconteceu, não sei o que, daí a mãe chorou e a mãe contou que aquilo realmente aconteceu. E foi nessa vida. E foi nessa vida. Agora, por exemplo, eu tô atendendo a pessoa fala, olha, eu tô na França. Porque pode ser memória ancestral também. É isso que eu quero te falar. Porque às vezes pode ser memória da pessoa ou pode ser de um ancestral. O campo está aberto, dá para eu acessar. Eu posso acessar uma história da minha avó através do campo familiar. Teve uma moça que é muito interessante que ela não conseguia também se relacionar. E ela estava honrando a avó porque foi um casamento a bisavó, um casamento de arranjo. E o bisavô não foi muito legal com a bisavó. Aí nós fizemos ali constelação, reprogramamos. Daí eu falei, entende que naquela época era assim? Porque a gente precisa entender, né, Sami? Você, por exemplo, que é de origem árabe. As pessoas veem lá o marido da maneira que é com a esposa, eles nem sabem que o marido é maravilhoso com a mulher. Faz tudo por ela. Mas eles acham que a mulher sofre. Por causa que tem umas que usa burca, né, aquelas coisas todas. E não. Ou sim. Ou sim. Só que aquilo, por exemplo, meu avô com a minha avó, o materno, foram umas histórias horríveis. Outro dia eu ouvi alguém falando, falou assim, os meus avós paternos, o meu avô paterno era maravilhoso com a minha avó, parecia um casal de crianças tal. Em recompensa, o meu avô materno, não sei se era caso, a mesma meu coisa. avô materno, nossa, ele espancava. Isso. E tudo isso fica registrado, os dois lados ficam registrados. Porém, qual que eu acabo seguindo? O que tem problema. Porque fica registrado mais fortemente dentro da gente. A gente precisa quebrar. A gente chama isso de representações. A gente precisa quebrar essas representações. E entender que naquela época era assim. Eu sei que é difícil. Quantas mulheres hoje vivem em relações com narcisistas que não precisa? Não precisa, nós estamos no século... Gente, tem a lei do divórcio em 30 dias. O quê? Nova lei. 30 Nova dias. lei rapidinho. Rapidinho. E o outro lado não precisa assinar, não. Não. Se você decidiu se separar, automaticamente o juiz te dá a separação. Ô, Dani, pra gente não ficar só nela, né? O livro, ele, além da apometria, da constelação, você falou do livro das terapias, a espiritualidade na era de Aquário. Existe a relação dentro deste livro também dos mestres ascensos? Tem. Essa é a única parte que é psicografada, Sami, porque é um preparo dos reencarnes, é o capítulo. Tá. Que vai preparar. Aí é passado tudo lá em cima. Que aí o outro já morreu, já aprontou e tal. E tem todo um acordo. Na verdade, eles recebem banhos de luzes. Tem um texto de Jesus Cristo, que é a coisa mais linda, que quando eu escrevi, para quem não sabe, eu faço as psicografias uma vez por mês, tudo. Eu escrevi aquilo, e daí eu fui fazer outra coisa. Daí quando você lê a primeira vez e vê que aquele texto, você está lendo pela primeira vez, aquilo é uma psicografia. As histórias não, as histórias são minhas. E já começava, em verdade vos digo, já arrepiava aquela coisa. É um texto tão lindo. Meu Deus. Do Jesus verdadeiro,
não esse Jesus que as religiões hoje, algumas religiões hoje estão plantando, que até ele diz sobre os trans, tão bonito. Tá. É uma abordagem tão bonita de olhar, por exemplo, por que nasce uma criança trans numa família? Por quê? Lá eu achei muito bonito. É para ajudar aquela família a sair daquele monte de preconceito e evoluir através do amor. E normalmente acaba nascendo onde há muito preconceito, né? Muito preconceito. Principalmente gay. Até hoje, gente. Não, tem e o trans, né? Que o vai ter que trans. fazer a mudança de gênero. A mudança e não, é não se aceita, sempre tem alguém que vai contra. E esse Dificilmente texto todo mundo aceitar ao mesmo muito tempo dentro de uma família. E é um texto muito bonito. E esse texto não é meu. É dele mesmo. Até o linguajar é igual como está na Bíblia. Muito emocionante. Tá. E daí tem texto de Saint-Germain, preparando para a nova era. E aí mostra na Que Jesus prática. é um mestre, né? Ele é um mestre Ascenso? do Raio Laranja Dourado. Mostra na prática o que está lá explicando da grande convenção solar. Lá mostra na prática com os personagens. Para quem estiver vendo aqui, não sei. Isso. Tá aqui, é esse aqui, né? Essa é capa. esse aí. É esse aí. Aí depois dá um Google aí que você acaba vendo melhor como que você falou? Que é essa mandala? É a mandala dos mestres ascensos. Que tem a carinha de todos eles. E todo mundo gosta desse livro, né, Sami? Esse aí, quando a gente faz os eventos, ele é muito bem-vindo, né? O pessoal gosta muito dele. E as entidades, você coloca também no livro? Sim. Vou pegar aqui as cartinhas das entidades. Opa! Não tem as cartinhas dentro, só tem a caixinha. E esse tá só a caixinha. Só tem a caixinha, eu ia fazer ela tirar uma cartinha para ver pertinho. qual mestre que ia abençoar essa estreia. Mas eu acho que é muito de Saint-Germain. Né? É muito dele, porque tem um texto dele tão lindo. Tem uma No livro? No Então, o livro, ele traz... Aqui eu tô sem o livro aqui pra gente poder olhar. O livro, ele traz também, tem a história. Sim. E no meio da história, nós temos esses textos, que Sim. pode ser psicografia, mensagens de Canalização. guardiões. Canalização, né? E Era o filme... de Aquário A jornada continua, mas ela termina? Ela termina de uma maneira muito bonita. Os dois, porque assim, eu coloquei 2 algozes de vidas passadas que perseguia o Nicolas e não reencarnaram. Tá. Eles reencarnam no final como criança com paralisia cerebral. E é onde que eles vão parar para se tratar? No Hospital do Dr. Roberto. De mães humildes. Então, ele vem mostrar o quê? O mais importante, a Era de Aquário é uma era para a gente entrar no perdão. A gente entrar na regeneração. Parar com esse processo de repetição. Eu te odeio, eu te mato. Não, a gente tem que parar com isso através do amor. Você já descobriu quem são seus algozes nessa vida? Tem uma renca, né, Sami? Que ela falou tanto em algozes aqui, né? Não, mas o pior, eu posso te falar, o obsessor desencarnado, como eu desenvolvi um trabalho muito bonito com a apometria, quando vem o desencarnado, ele nem fica, porque os seres de luz já encaminham ele para uma colônia, que é a colônia de Saint-Germain, maravilhoso. O problema é o obsessor vivo, sabe? É o encarnado. É o encarnado. É você. Esse a gente não consegue encaminhar para. A gente tem que ficar esse botando trabalho pirâmide, de luz. Sami, porque não tem como. É o ponto de, por exemplo. Quem não tem o seu algoz vivo? Me conta. Exato. Todo mundo tem uma pedra no sapato. Eu comecei a fazer uma coisa agora, começando por esse programa. Nós gravamos um dia antes, vocês estão assistindo ao vivo. Por quê? As coisas muito importantes da minha vida, eu só vou postar nas redes, mesmo sendo de trabalho, um dia depois. Senão a gente não conseguiria gravar, talvez. Essas coisas vão acontecendo, né? Chega atrasado. Eu nem coloquei o post, você viu. Eu vou colocar, terminou o... Não, mas quem está assistindo agora já viu. Já viu. Gente, porque assim, nós estamos vivendo um momento
de umas coisas, são os stalkers, né? Tem tudo isso, mas eu acho também, Dani, que a gente está vivendo esse ano de Júpiter. Esse ano tá muito difícil. E nós estamos, astrologicamente também, em movimentos muito curiosos no céu, né? Mercúrio Sim. vai entrar retrógrado em Leão, a Lua, no momento que nós gravamos esse programa, estava em Libra, então beneficia. Em seguida, ela já deve estar em Escorpião, aí já é uma outra energia. E este ano é realmente um ano. No final do ano passado, eu fiz uma série de entrevistas, né, a respeito da energia, né, desse ano, com o ano novo astrológico, através das cartas do tarô, da numerologia e tal. E tudo relatava a mesma vibração. E é uma vibração mesmo de muita justiça, né? É um ano de muita justiça, e é um ano também que, para essa justiça acontecer, muitas máscaras sejam arrancadas. Isso! Elas nem Agora caem, você elas são falou elas são arrancadas, porque elas chegam, as informações chegam até as pessoas antes mesmo da outra pessoa perceber que ela está pisando na bola. Sim. Né? Sim. Então, é um ano de muita justiça política, econômica, em esporte, na vida da gente, familiar, no trabalho, nos relacionamentos, em tudo. Em tudo. E é um ano de que aquele relacionamento tóxico que tá acabando com você, você começa a enxergar e encerrar aquele ciclo. Eu acredito, Dani, muito de que as maiores questões da vida da gente acabam ficando turbulentas por falta de diálogo. A falta, né, a falta da conversa, o não falar, o não aceitar o que o outro está falando, está pensando e está sentindo é o que e é um ano dá muito o problema, né? de intolerância religiosa. Isso já vinha, né? Já vinha, mas agora que está muito infiltrado com esse negócio de política, que até tem o novo título, né, da Lunai vai abordar isso, né? Um título novo que vai sair. Novas crenças, velhos ódios. Olha isso, gente! Só que é um livro acadêmico, é um livro feito com base em pesquisas e utilizando... São vários textos falando de religiões diferentes. Sim. Mas que realmente nós temos uma nova era, onde novas crenças se sobressaem, porém o ódio que está por trás é muito grande. Então, tanto que a capa tá incrível, gente. É a coisa mais linda. Eu vi, né? Mas uma coisa que eu vou te falar, por exemplo, hoje nós temos que lutar, o pessoal fala muito de macumba, né? Hoje, uma oração contrária e uma energia psíquica tem muito mais força do que uma macumba. Como que é uma oração contrária? Dá um exemplo. Ai, eu vou te contar porque eu fui vítima dessa. Nossa, tem mais força que uma macumba. Tem. A pessoa pega a Bíblia Sagrada e vai lá no Salmo 91, bota seu nome, pedindo que o contrário do que está escrito, a pessoa escreve, e isso em algumas igrejas ensina, tá? E ela pede que o contrário do que está escrito ali vá para a vida da pessoa. Nossa, porque o Salmo e 91 a vida é poderosíssimo. da pessoa vira um inferno. Por exemplo, para a pessoa passar fome, você pega o Salmo 23 e reverte. Eu já ouvi falar que, inclusive, os maiores trabalhos contra são feitos utilizando a Bíblia. É isso mesmo. Então, eu peguei uns casos assim. A gente, às vezes, não quer acreditar, né? Eu peguei uns casos assim e, assim, vítima de, por exemplo, da pessoa acordar... A minha internação foi isso, a pessoa acordar 5 horas da manhã para orar pela sua morte. Que Jesus é esse que ela tá orando? Você sabe que não é Jesus. Aí você é internada, fica um período ali, uma semana, você ficou de cama. Porque essa mulher trabalhou naquele hospital, gente. Ela voltou revigorada. Não, foi o contrário também, né? Porque você foi muito bem tratada, você teve quem cuidasse dos seus filhos, ao mesmo tempo de que você pôde trabalhar e descansar a cabeça. Não, e ali eu vi que ela pôs as coisas em ordem. Ela só não limpou a casa. O que acontece? Ali eu percebi quem eu podia contar e quem não podia. Entendi. E para mim foi uma coisa que eu optei. Encerrar, a não ser aula, que não tem jeito, que termina às 22, mas atendimento
Passou das 9 horas, eu não atendo mais. Às vezes acontecem coisas na vida da gente pra gente dar aquela remodelada, né? Diminuir a quantidade de atendimento. Quando a gente fala desses personagens, Dulce e Olavo, eles que renascem, né? Aí eles se transformam em Ana Luísa e Nicolas. Não, o Nicolas é o Alessandro. É o Alessandro, que é o que morreu antes. Ele é neto dele mesmo. Ele é o Olavinho neto. Tá bom. Quando a gente olha para estes personagens, aí a gente já vai imaginando uma carinha, né? A gente vai imaginando com quem ele parece e tal, porque a gente é assim quando lê um romance. Quando você decidiu escrever essa história, você já tinha ela delineada na tua cabeça? E você já sabia como ia ser o final do Olavo, como ia ser o final do Nicolas? Eu me inspirei assistindo pela enésima vez uma novela que passou no Viva e falei, mas por que eles só repetem a mesma coisa? Por que não faz uma continuação? A ideia era essa, mas no fim, primeiro que também eu levaria um processo de plágio, não iria fazer isso. Eu reconstruí, eu criei uma história nova nos anos 90, que não tem nada a ver, é inspirada. Por exemplo... Ela se passa nos anos 90. Comecinho o livro, só. Tá. O resto é tudo... 2000 e pouco, tá. Termina em agosto de 2025. Tá. Ou seja, nós estamos lançando agora, mas a história termina no mês que vem. Eu me inspirei numa história para poder criar os enlaces. Então, assim, principalmente o Alessandro vem muito a imagem daquele ator para mim, na minha cabeça. Guilherme Fontes. Exato! Você tira suas conclusões aí do outro lado. Exatamente. E, inclusive, reencarnado. O Chateau, né? O personagem, ele fez o filme Chateau, né? E foi amplamente processado a respeito também, por causa da lei. Da Lei Rouanet. Então, mas assim, gente, se você vai fazer um projeto cultural, e se você tem esse benefício, por que você não vai atrás? Eu acho que tá aí. Não, mas acho que nem foi só isso. Acho que ele foi acusado de gastar mais até do que o projeto permitiria, né? Porque eu acho que aí a gente já nem consegue falar. Esse livro, Sami, ele daria um belo de um filme ou de uma bela de uma série. Tá aí, Guilherme Fontes. Quer dirigir? Não, mas o Dr. Roberto é o Alexandre Jabali. Eu escrevi para ele. Eu escrevi pensando nele, você acredita? Isso que eu tô falando, que muitas vezes a gente vai lendo e vai montando uma história, vai criando e vai imaginando a cara daquela pessoa, né? E normalmente são pessoas muito próximas da gente ou pessoas que nós vemos na televisão. Exatamente. Né? Porque a imagem, né? Porque acaba ficando muito pessoal. Mas da maneira como eu coloquei, Sami, se você for ver uma pessoa... Tem um vídeo muito engraçado dos anos 80, a pessoa que tinha 22, 23 anos, que tinha uma aparência muito velha, né? E a gente tem uma aparência jovial, graças a Deus. Mas, e aí o que acontece? Eu coloquei muito disso no livro, quando eu fui criar no IA. Com aparência atual, não uma coisa pesada, atual, como era antigamente, né? A pessoa de 40 anos tinha uma aparência bem pesada, né? Hoje, era uma outra pessoa, né? Era uma outra época, com outros tratamentos, com outro modo de vida, inclusive. Não tinha, por exemplo, eu tomo um monte de vitamina. Então, você já vai melhorando também o teu corpo, concorda? Sim. Os cremes que nós temos, que passamos no rosto. E às vezes nem é isso, Dani. Eu acho que a questão são as informações que nós temos hoje de autocuidado. A importância do sono, a importância de controle na bebida, a importância de não fumar. Cuidar dos dentes. Eu tenho os 32 na boca. Hoje não tirei nenhum. Hoje em dia nós temos muito essa cultura também de ir anualmente ao médico para um check-up. Ir anualmente ao dentista para um check-up. Em outros tempos isso não existia. Né? Meu pai mesmo, quando ele foi, o câncer já tinha pego tudo. Não existia, não percebi, não se percebia. Nós vivemos hoje, você fala muito de nova era, Sim. E isso é o que eu, Samira, acredito. Sim.
a gente vive um momento onde você tá num ambiente, mas você tem que se voltar para você. E quando você essa volta, questão da meditação. autocuidado. Porque quando você se volta para você com cuidados no físico, cuidados no interno, cuidados da alma e das suas emoções, Isso. não tem como você envelhecer. Exatamente. O tempo vai passar, mas Exatamente. você vai... Olha para uma Bruna Lombardi, gente. Maravilhosa. Que medita, que, sabe, que tem bons hábitos A alimentares. Cristiane Torlone também. Cristiane Torlone. Todos, né? Porque é o que a gente está falando. Quem tinha 60 há 20 anos atrás, Tem 80 agora. né? É diferente. É. Mas que alegria poder ver uma Fernanda Montenegro representando Nossa. toda uma geração dos 90 a mais. E agora tá o filme Vitória, Até o filme maravilhoso. Não, mas você quer mais do que o filme? Ela tá com 2 peças no Rio de Janeiro, ela vai rodar o Brasil. Gente, é para você perceber. Você vai se aposentar de verdade, né? Ou você vai se aposentar e continuar produzindo de uma outra forma? Mas quando você faz o que você gosta, Você vai, leve. se você faz o que você não gosta e você se aposentou, aproveite esse momento para fazer o que você gosta. Isso. Porque isso revigora, isso te dá um sentido da vida. Eu acho que o que mata de verdade é não ter sentido na vida. Você não Falou alcançar tudo. o teu propósito, Que é a jornada. que é a jornada. Que é a jornada. E ela Você pode seguir. mudar de rota. Ela pode. Se eu tô numa rota, eu achei que era isso, e eu percebo que não era, eu recalculo a rota. Exatamente. Mas de uma maneira que seja com leveza. Sempre. Ficou pesado, não é o caminho. E não ficar pensando, ai, porque fulano não gosta de mim, ai, porque eu nunca fui feliz no amor, porque eu não ganho tão bem assim. Tem gente que ganha pouco e vive tão bem. Tem. Tem gente que não tem um amor e se ama tanto. Ao mesmo Sim. tempo que tem gente que tem um amor e tem uma plenitude, conseguiu formar uma família, né? E assim, e a boa educação faz com que isso continue. Mas é isso. Falei demais. Não, estamos no finalzinho ali. Nossa, 52 minutos já Estamos de no finalzinho, programa passou rápido. de YouTube. Vocês sabem que a YouTube. Daniela Pires está aqui na Astral TV e também está na Vibe Mundial, Todos os domingos, meio-dia. domingos, meio-dia, onde ela leva tudo que é informação desse tipo, né? Atende os ouvintes, participa das feiras eles com gostam. palestras. Eles adoram. Esse livro estará disponível em Kindle, Em Kindle, inicialmente. que é o, E tudo é o dando teste, certo né? em dezembro. Como que as pessoas podem já, né, adquirir Só o teu digitar exemplar. na Amazon e a jornada continua. E espaço, a jornada continua. A capa vai aparecer agora. Olha que coisa linda. Essa capa, eu acho que ela foi muito feliz, o desenho Olha lá. dela. Ficou linda. Porque embaixo ela mostra um umbral e a pessoa saindo do umbral para renascer na Terra, naquela escada bonita. E a jornada continua. E a jornada continua. Precisa ver a contracapa, porque para ir para o impresso precisava. Mas isso a gente vai ver depois. Vai. Porque ainda não está impresso o lançamento hoje, Sim. aqui no Constelar Pod, é no Kindle. No Kindle. Não, vai ter um impresso lá. Versão mas- digital. Por enquanto, pessoal, temos enquanto. apenas... Temos não, né? Está na Amazon em Kindle, Em Kindle. enquanto o livro impresso não fica pronto. Sim, não, ver se eles aprovam. É chatinho, viu? Esse negócio de aprovar deles lá. Mas isso é para Bom, depois. É. Tudo acontece no tempo que tem que acontecer. Exato. Eu acho que A ideia tem que inicial, esperar. gente, vamos lá, eu vou contar, É. porque a Dani, ela ultrapassa as fronteiras. A ideia inicial era realmente fazer este livro apenas em Kindle, Isso. tá? Então, esse projeto em Kindle está finalizado e já está disponível para que comprar você agora? possa adquirir através da Amazon. É só buscar E a Jornada Continua. Isso. Daniela Pires é a autora, tá? Simples assim. Não existe ainda livro físico. Se finalizar até o final do ano,
ok. Se não, é um processo mais demorado, então a Sim. gente vai ter um pouco mais de paciência. É. Mas o livro digital... E Kindle, gente, você não precisa ter o aparelho, não. No celular você lê, tá? Ele lê mesmo. Eu coloquei aqui para testar e ficou tão bonitinho. Perfeitinho. Assim como todos os outros livros que estão à disposição, tanto na Amazon como no editoralunai.com.br. Fez o pedido, a gente recebe, você recebe bonitinho na tua casa. E o primeiro romance na editoralunai.com.br está com uma promoção. Tá em promoção. Para que a pessoa, já que vai comprar... Essa capa maravilhosa aí. É maravilhosa. É isso. É isso, gente. Então, vamos lá. Fale um pouquinho da Editora Lunai para a gente finalizar, dar o recado. A Editora Lunai, nossa, gente, 1 ano e meio já que nós estamos com a editora. Livros de espiritualidade, terapias, agora estamos entrando no universo acadêmico, temos oráculos, livros maravilhosos, é onde a Dani publica os livros dela e estamos aí, só você digitar Editora Lunai na Amazon, todos os nossos títulos aparecem, tem oráculos incríveis, tem os da Dani, tem outros, tem do Alexandre Jabali, da Kelly Redígolo, tem do Igor Ventura... Tem da Daniele Serra, oráculos mesmo, muito legais, muito incríveis. E tudo autoral, gente. Tudo autoral. Nenhum é por domínio público, nenhum é uma reedição, é tudo oráculo inédito mesmo, tá? É isso que é legal. E os nossos livros, né? Nossos autores, Wagner Borges, Kelly Marques, Otávio Leal, o próprio Alexandre Jabali, que também tem um livro... Quem mais, Dani, que está com a gente? Ricardo Ida, Débora Jazini, Alexandre Nicola. Eliane de Araújo. Quem mais? Eu vou esquecer alguém, eu vou apanhar. Estou fazendo uns trabalhos incríveis para a Márcia Moraes, ainda não saiu pela editora, né? Débora Jazini, né? A gente tem esse trabalho também de produção editorial. Você quer fazer um trabalho de produção editorial, mas não quer que saia pela editora, mas quer fazer um outro formato. Eu dou toda a orientação para vocês. A jornada continua. Exatamente. Então tem todo um cuidado, um amor mesmo na hora da gente fazer esses títulos. E o nosso lançamento agora, final do mês, tomara os Novas Crenças, Velhos Jovens. Nossa, é o que nós estamos passando, né? Por isso que Constelar pode, falando de constelação familiar, de terapias sem enfoque religioso, tá, gente? Mas falar de religião é importante, porque falar de religião é falar da pessoa. Eu não estou falando da instituição. A hora que eu falo da instituição, eu estou falando de uma coisa, porque é uma instituição, tá? Mas todos nós somos movidos à espiritualidade. Sim, e o objetivo é trazer todos. Exatamente. E a espiritualidade, chegamos ao momento em que falar de religião e falar do fiel tem que ser algo muito comum e respeitoso. Mas sem ódio, né, Sandra? Respeitoso. Começou com ódio, esse negócio de oração contrária. Energia psíquica é aqueles que ficam pensando na gente o dia inteiro. Energia psíquica. Cria até uma capa. É pesado. Queremos isso pra gente, não. Não. Né? Nem energia psíquica, nem nada. Só alegria pra vida da gente. Né? E que devolvemos, assim, eu dou pra você o que você dá pra mim. E você prova pra mim que você é uma pessoa de bem quando você aceita a religião do outro. Sim! E aceita as opiniões dos outros. E coloca os outros em respeito na tua vida. Sim, os meus filhos estão fazendo catequese. Eu que levo eles. E é maravilhoso. Teve lá, esse final de semana último, teve a pastoral da família, tudo. Eu fui com eles. Maravilhoso você estar naquele ambiente. Faz parte, Deus gente. é um só. Deus é um só. Se Deus é um só, por que existe intolerância religiosa? Somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Exato, Deus é um só. Então não há quando para sairmos que separar. Daqui. Não, e quando partirmos desta para outra vida, para continuar lá do outro, né, em outra dimensão, que eu não sei qual é, não me lembro, eu não tenho essa memória, a gente leva o que a gente aprendeu aqui. Sim. E a gente continua, de repente eu posso retornar com uma outra religião.
Sim. Quem sabe a gente E vai tudo ter uma é religião aprendizado. universal daqui a 100 anos, tudo seja Mas universal é e o as pessoas se amam de verdade. John Lennon escreveu sobre a Era de Aquário, Que 2156. as crianças de hoje sejam sábias e maduras o suficiente para no futuro quebrar toda essa Existiu um intolerância amor. e Porque fazer a Jesus paz. E fazer a paz, porque as grandes guerras do mundo são movidas pela religião e isso não Então, pode mais isso que é acontecer. muito triste, né? Então, que se Deus é amor, que todo mundo receba amor. Gente, obrigada. Nos vemos quinta-feira que vem. Luciano Nassim aqui comigo, Oba! falando de ETs. Ela Vai adora ser- esse tema, gente. Ai, eu adoro. Os Maravilhoso. arcturianos são tudo. Né? Eu te falei, né, que eu fiz uma cirurgia espiritual, não tem mais problema na coluna. Ah, assim que seja. Vai fazer uma para mim agora. Eu faço. Ai, obrigada, viu, pelo convite, Dani. Eu precisava da The Best aqui para poder fazer entrevista, né? Fez negócio fechado. Fechamos. Espero que vocês tenham Fechamos. gostado. E já E é legal. já vão lá fuçar para adquirir o livro. Sami, só falar uma coisa. Esse projeto que nem você fez para mim, então qualquer pessoa que escreveu e quiser, você faz. Fala teu WhatsApp para o pessoal te chamar. Código 11 981143834. É 11 981143834, mas escrevam exatamente sobre o que vocês estão me chamando, para quê? Para que a gente possa conversar com tranquilidade, né? Se Isso. falar só oi, tudo bem, eu nem respondo. E o meu é 6635 1646, vai aparecer na tela ali, o Instagram e o WhatsApp. E é isso, gente. Nos vemos novamente na quinta-feira que vem. Abraço!